já ouviu a frase causa e efeito? É basicamente quando uma coisa acontece como resultado de outra. Eu convidei duas meninas para fazer um desafio comigo hoje. Já vou te avisando que não é fácil. Tente fazer o mesmo com os seus pais. Roda aí, produção! Oi, gente! Que bom, hoje eu estou aqui com as duas meninas. Eu queria que você se apresentasse e falasse o nome. Quem que é você de vermelho? Sou a Betina e eu tenho 12 anos. A Betina tem 12 anos. Betina, você é de qual igreja? Da Igreja Evangélica Pedra Angular. Pois é, e quem está do seu lado? A Nicole. Nicole, está presente. Quantos anos você tem, Nicole? Tenho 13 anos. Você tem 13 anos? E você também é da mesma igreja que a Betina? Sim. Então tá certo. Gente, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês, é um jogo. Vocês vão ter que descobrir, nessa frase que eu vou falar, qual que é a causa e efeito. O que é causa e o que é efeito? Causa é quando a gente faz alguma coisa que impacta a outra. Por exemplo, eu dei um grito e assustei o menino. Então, por que o menino não assustou? Porque você deu um Porque grito. você tem um grito? Eu dei um grito. Então, o grito é a causa. Tá certo? Então, a primeira pergunta que vou fazer para vocês, olha. Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não. Tostines é aquele biscoitinho, hein? Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Qual que é a causa? É difícil essa, não é? É. Vamos lá, vamos pensar juntas. Por que será que o Tostines vende mais? Porque ele é fresquinho ou ele é fresquinho porque ele vende mais? Eu acho que é porque ele vende mais, porque é fresquinho. É, eu acho que também é isso. Então, vocês acham que a causa é ele vende mais, por isso ele é fresquinho? Sim. Pois é, essa aí tá na dúvida. Eu entrei num site, eles me falaram que a resposta era ele é fresquinho, por isso vende mais. Mas não dá para saber muito bem a resposta. Vamos para mais uma, hein? Essa aqui é fácil. A rua está molhada porque choveu. Qual a causa? Choveu. Porque choveu. Qual que é o efeito? A rua está molhada. Ah, mais uma. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É pegadinha. Essa também ninguém sabe. O que vem primeiro? Meninas, eu queria agradecer a vocês, por vocês participarem. E queria saber se vocês estão gostando de participar do grupo de adolescentes e jovens da igreja de vocês. Sim, com certeza. Legal, obrigada. Assistam esse vídeo dessa semana, porque nós estaremos falando sobre causa e efeito. Qual é o efeito que nós causamos nas pessoas? Até mais, meninas. Obrigada. Tchau. Tem uma coisa que é engraçada para mim, eu acho que também pode ser para você. Quando experimento algo e o efeito é ótimo, sou a primeira a dizer: a causa sou eu. Eu sou a responsável por essa coisa que causou esse grande efeito. Lógico que eu não digo isso em voz alta, claro, mas eu me empolgo totalmente na minha cabeça. Por outro lado, eu também promovo efeitos que são ruins. E há zero chance de eu dizer, sou eu fiz isso, eu sou o problema. Na verdade, se eu perder as minhas chaves, com certeza eu culparei meu marido, os meninos, o clima, o estresse, ter muita coisa para fazer, tanto faz. Isso acontece comigo, gente? Na vida, às vezes todos nós erramos. Nós escorregamos, pisamos na bola, nos desviamos daquilo que sabemos que deveríamos fazer. E o efeito?
nós perdemos a influência. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes isso acontece em uma grande escala. Cometemos um grande erro e o que fizemos se tornou a fofoca principal, seja da escola, na equipe ou mesmo num pequeno grupo. Talvez seja algo como ficar bêbado em uma festa, fotos inapropriadas que foram publicadas, um problema com a polícia ou algo mesmo estúpido que fizemos e todo mundo descobriu. O que quer que seja que fizemos foi a causa e o efeito é as pessoas que se espelham em nós darem um passo para trás. As pessoas que nos ouvem diminuem o volume. Os adultos que nos respeitam dão aquele olhar decepcionado. As pessoas que normalmente costumam sair conosco, de repente, parecem estar super ocupadas. Às vezes isso acontece lentamente ao longo do tempo. Não por causa de uma única decisão errada que fizemos. Foi uma série de pequenas decisões, pequenas mudanças em nosso grupo de amigos, coisas que aconteciam esporadicamente, passaram a acontecer o tempo todo. E de repente, somos uma pessoa diferente. E somos vistos de forma diferente. A forma como tratamos as pessoas pode aumentar ou diminuir o impacto que causamos na vida delas. Ao longo do tempo, podemos perder o nosso efeito positivo nas pessoas. Antes mesmo de percebermos, nossos relacionamentos mudaram e nós também podemos sentir que nunca poderemos recuperar o que perdemos. Mas tem uma coisa: perder influência é algo que acontece com todos nós. Como nenhum de nós é perfeito, todos tomamos decisões que criam distância entre nós e as pessoas ao nosso redor. E quando isso acontece, quase todos nós dizemos a mesma coisa. Pronto, a história acabou. Nós erramos, fizemos algo estúpido e as pessoas descobriram. E nós decidimos não ir mais à igreja essa semana, ficamos quietos nos pequenos grupos, ignoramos o nosso grupo de amigos. E na maioria das vezes, uma semana se transforma em duas semanas se transformam em 2 meses, e logo, logo começamos a dizer: eu costumava ser uma pessoa da igreja, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tinha um pequeno grupo, mas não sou mais. Não vou mais ter influência ou ser uma pessoa que muda a vida de pessoas por causa de Jesus. Talvez um dia eu tenha sido uma pessoa com um efeito positivo sobre as pessoas ao meu redor, mas isso não sou quem eu sou agora. Se você se identificou com essa frase, você não é o primeiro a se sentir assim. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram uma influência positiva, acabaram se perdendo e tinham certeza de que a história havia terminado ali. Nessa semana, vamos olhar para uma mulher cuja influência quase atingiu o fundo do poço. Em sua cultura, as mulheres já tinham menos influência que os homens. Elas eram vistas como propriedade e as pessoas acreditavam que elas tinham muito pouco valor. E nesse caso, essa mulher tomou algumas decisões muito ruins que as levaram a perder a pouca influência que tinha. Seu encontro com Jesus foi registrado por Lucas, um médico e pesquisador, que passou algum tempo com pessoas que conheciam a Jesus. E assim ele escreveu suas histórias. Essa história em particular começa com um convite para um jantar. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Está lá em Lucas 7:36. Para dar contexto, os fariseus eram líderes judeus dedicados a seguir a lei religiosa judaica. E por isso estavam confiantes de que exerciam um efeito positivo nos outros. Eles estavam tão confiantes que, na verdade, menosprezavam os outros que pareciam ter menor influência. Com isso em mente, eis o que aconteceu a seguir e que está lá registrado em Lucas 7:37 e 38. Ao saber que Jesus estava
comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Tudo registrado lá em Lucas 7, 37 e 38. Isso pode parecer estranho, mas lavar os pés dos outros era tão comum naquele tempo. Imagine passar o dia inteiro andando em estrada de terra, usando sandálias. Os pés das pessoas eram provavelmente bem nojentos. Portanto, não era incomum lavar os pés ao entrar na casa de alguém. O que havia de diferente nessa situação era que essa mulher não estava usando água, porém um pote de perfume caro. Isso era mais do que lavar pés, era como um ato de louvor. E o fariseu tinha sua opinião formada sobre isso. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Está lá no versículo 39. O fato é que o fariseu não tinha entendido quem Jesus era e ele pensou que Jesus se afastaria ao ser tocado por uma mulher pecadora, quando na realidade esse era exatamente o tipo de pessoa para quem Jesus veio ao mundo e o tipo de pessoa que precisava de Jesus. Pessoas sem influência eram atraídas por Jesus. Pessoas que eram pecadoras eram atraídas por Jesus. Pessoas que afetavam negativamente os outros eram atraídas por Jesus. Essa mulher sabia que ela tinha uma má reputação e nenhuma influência ou respeito naquele grupo. E foi isso que a levou diretamente aos pés dele. Seu amor por Jesus foi alimentado por sua própria inadequação. Ela não se escondeu de Jesus porque não estava à altura dele. Em vez disso, ela se aproximou dele e o louvou. Então Jesus conta uma história e continua. Então ele se virou na direção da mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para os meus pés, mas ela molhou com as lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não colocou óleo na minha cabeça, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, digo-lhe, seus muitos pecados foram perdoados, como seu grande amor demonstrou. Mas quem foi perdoado pouco, ama pouco. Então Jesus lhe disse: seus pecados estão perdoados. Simão olhou para essa mulher e provavelmente a viu como nada. Mas quando Jesus olhou para ela, ele viu algo completamente diferente. Ele viu potencial, ele viu propósito e um efeito positivo para o futuro dela. Veja, até este ponto, a causa e o efeito da vida dessa mulher eram assim. A causa: ela era uma pecadora. E o efeito: as pessoas olhavam para ela e só pensavam nas coisas negativas sobre ela. Mas essa foi a causa e o efeito dado como resposta de Jesus a ela. A causa era que Jesus a amava. E o efeito é que Jesus a perdoou e lhe deu um novo recomeço. Não importa o que você tenha feito, quão ruim você seja, ou como as pessoas possam vê-lo. Por causa do que você já fez, você é amado por Jesus. E você é livre para amá-lo de volta. Você não precisa ser perfeito,
consertar as coisas ou tentar ser bom, até poder ficar parecido com Jesus. Na verdade, o incrível no encontro de Jesus com essa mulher é que depois desse encontro, ela teve maior influência do que jamais poderia imaginar. Para deixar claro, sua história foi contada e tem sido usada como exemplo de fé há milhares de anos. Seu efeito pode ter desaparecido uma vez, mas ficou maior do que ela jamais poderia imaginar, por causa da sua decisão de dar um passo em direção a Jesus. É uma história de redenção. Sua influência e reputação perdida não estavam perdidos para sempre. Por causa de Jesus, podemos melhorar o efeito que causamos nos outros. Assim como a mulher na história, nossos erros não precisam apagar o potencial de um efeito positivo. Jesus sempre falou sobre novos começos e mudanças. Talvez você esteja sentado, ouvindo e sentindo o quanto você se identifica com essa história, por você ter tomado algumas decisões das quais você se arrepende. Ou talvez você sinta que tomou decisões que te levaram a perder a sua influência com as pessoas ao seu redor. Deus perdoa, mas as pessoas ainda falam, certo? Você pode mudar isso? De qualquer maneira, você pode seguir alguns passos para mudar o rumo das coisas. Primeiro, reflita. Pergunte a si mesmo: que pequenos passos ou grandes decisões estão me levando a causar um impacto tão negativo nos outros? É como você fala com as pessoas? Você é muito duro ou muito sarcástico? Talvez você esteja mentindo para as pessoas mais próximas a você. Ou talvez esteja fingindo ser alguém que não é. Seja o que for, reserve tempo para pensar honestamente sobre o que pode estar fazendo para o seu efeito não ser tão bom. Além de refletir, você deve confessar. Se você fez escolhas que te levaram a ter um efeito negativo sobre os outros, fale com Deus sobre isso. Convide-o para o problema. Assim como a mulher no jantar, podemos nos aproximar de Jesus, não importa o que as outras pessoas pensam ou digam sobre isso. Ele não está surpreso, ele não está bravo, ele te perdoa, ele faz rápido, ele te aceita como você é. Ele nos vê exatamente como somos, pessoas feitas à sua imagem e com um potencial incrível. Você também pode conversar com um adulto sobre as suas decisões passadas. E é por isso que os líderes de pequeno grupo são tão importantes a cada semana na sua vida. Eles querem preparar e te colocar em um lugar seguro para que você possa abrir o seu coração, reconstruir a confiança das pessoas. Leva tempo e dá trabalho, e seu líder pode te ajudar. Em terceiro, identifique um passo específico que você possa tomar para avançar na direção certa, em prol de recuperar a confiança após um efeito negativo que causou nas pessoas ao redor de você, em virtude das escolhas ruins que você fez. Talvez seja desculpar-se com alguém que você maltratou ou que você mentiu. Mudar a maneira como você fala com as pessoas. Pedir a alguém para te lembrar das decisões positivas que você tomou para mudar. Lembre-se, por causa de Jesus, podemos melhorar o efeito que causamos sobre os outros. A influência perdida não precisa ser perdida para sempre. Você pode dar um passo em direção diferente. A verdade é essa: todos nós erramos. Tornamos o nosso efeito de positivo para negativo e precisamos de um novo começo. Somos todos tentados a desistir, a ir embora e assumir que a história acabou. Mas Jesus deixa isso bem claro. Ninguém pode dizer que a história acabou, exceto Ele.
E quando damos um passo em direção a Jesus, Ele nos convida a levantar em vez de desistir e a mudar o efeito que causamos, um passo de cada vez. Por causa de Jesus, podemos melhorar o efeito que causamos nos outros.